Beleza, estamos aí com mais uma aula falando ainda sobre o tema de funções. Hoje nós vamos ver três tópicos básicos, né? A criação de funções é a fundamentação geral da nossa aula e nós vamos ver dentre ele a cópia de funções, declaração de função e funções com múltiplos retornos. Então, iniciando aqui com cópia de funções. Aqui nós vemos o seguinte: eu posso fazer a cópia de uma função por declarar uma variável e atribuir ela o valor de uma função. Então, por exemplo, nesse caso eu tenho a função print e eu faço a minha variável escreva receber a função print. Com isso eu já consigo usar a minha função escreva, que ela é utilizada igual utiliza a função print, porque eu fiz uma cópia dela. Testando aqui, veja só que eu tenho escreva olá e ele escreve olá na tela, certo? Eu copiei essa função print e joguei para dentro da minha variável escreva. A mesma coisa eu posso fazer com a minha função seno. Então, a função seno está dentro da biblioteca de matemática, né, e se chama com sign. Então, eu pego essa função e copio ela para dentro da variável local que eu chamei de seno, e com isso eu já posso utilizar. Combinei aqui a função escreva, que a gente já fez anteriormente, e essa função seno aqui. Então, ele vai fazer o seno de π sobre 2, vai ter que dar 1. Testando aqui, a gente viu que já está funcionando, tá? E eu posso fazer cópia de todas as funções, tá? Esse exemplo aqui sempre vai funcionar. Eu tenho essa função tipo aqui, que ela é a cópia da função type. Então, se eu quiser, por exemplo, escrever na tela o tipo dessa tabela aqui, vai ter que me retornar table e funciona, tá vendo? Então, aqui eu fiz apenas cópias de funções. Saiba que isso é possível em Lua. Basta eu usar esse tipo de sintaxe aqui de cima. Tranquilo? Então, agora nós vamos ver como é que faz para declarar as nossas funções. Bom, para declarar função em Lua é bem tranquilo. Vou comentar essa linha aqui. A sintaxe geral de uma função é function, né? Depois vem o nome dela, abre e fecha parênteses, né? E fecha o corpo da função com end. Aqui dentro, entre os parênteses, eu posso colocar alguns argumentos, por exemplo, A, B, C e D, e quantos eu quiser, tá bom? Então, é exatamente isso que eu fiz aqui. Eu declarei uma função, né? E essa função aqui, eu chamei ela de escrever boas-vindas. Então, o nome da função, ele segue a mesma regra de identificadores válidos, tá? Aqui dentro eu passei o argumento A, e eu poderia ter passado A, B, C, D, E, e assim por diante. O que essa minha função escrever boas-vindas faz? Ela escreve na tela, bem-vindo, e concatena com o que chegou no argumento A aqui, tá bom? Escrevendo ela aqui na frente, eu vou passar para essa função boas-vindas uma string A, uma string Ana, e pedindo para executar, ela faz bem-vindo Ana, tá? Se eu passasse outro nome, por exemplo, bem-vindo José, ele ia escrever bem-vindo José. Se eu passasse o número, por exemplo, 7, ele ia falar bem-vindo 7, porque ele está pegando simplesmente o argumento que vem ali da função e concatenando aqui dentro, tá certo? Posso declarar a função dessa outra forma, bem parecido com o que a gente faz com atribuição de variável, tá? Eu pego aqui a minha variável multiplica e faço com que ela seja uma função que recebe dois argumentos, nesse caso n1 e n2, e eu peço para escrever na tela n1 vezes n2. Então, se eu quiser usar a minha função multiplica, basta eu chamar aqui multiplica, né? Aqui o VS Code até me ajuda, e passar os dois argumentos para ela, o n1 e o n2. Nesse caso eu vou passar 10 e 7, rodando o código aqui, veja que ele escreveu 70, certo? Que ela escreve na tela o resultado aqui, que nesse caso eu pedi para executar, que é escrever na tela n1 vezes n2. Se eu colocasse diferente, vocês iam ver que ia dar o mesmo caso nisso aqui, porque a multiplicação ela é uma operação comutativa, tá? Então, se eu fizer assim, veja que vai dar a mesma coisa. Só que a ordem dos argumentos que eu passo aqui, que eu recebo da minha função, tem que ser a ordem que eu passo também. Eu vou trocar essa aqui e vou escrever uma outra função. Vou fazer assim, function sub, de subtração, que vai receber um número 1 e o número 2. Beleza, então agora eu vou fazer o seguinte, escreva na tela n1 menos n2, tá? Então veja só que se eu chamar agora a minha subtração de 70 e 10, é uma coisa, tá? 60. Agora se eu chamar aqui 10
e 70, veja aqui, já mudou. Porque a ordem que eu recebo aqui é a ordem que eu passo aqui. A ordem que eu recebo ali na frente é a ordem que eu passo aqui. Então, na mesma ordem que eu passo os parâmetros, vai ser a ordem que eu vou receber aqui em cima. Tranquilo? Beleza, mas note só nesses dois exemplos aqui que o que está escrito aqui embaixo. Às vezes, é melhor retornar o valor do que escrever na tela. Assim, se caso a pessoa quiser escrever na tela, ela chama o print. Agora, se ela não quiser escrever na tela e a sua função faz isso, aí dá um problema, né? Então, nesse caso, é sempre melhor retornar o valor. Nesse caso específico aqui. Então, se eu tenho essa função que realiza uma operação, por exemplo, de subtração, em vez de eu pedir para ela escrever na tela, eu posso pedir para ela retornar o valor, tá? Usando o return. Deixa eu escrever corretamente aqui para não causar dúvida. Return, tá? Eu escrevo o retorno dessa operação aqui. Agora, se eu executar de novo a minha função, note só que ela não escreveu nada na tela. Ela executou e jogou o retorno para o espaço, por assim dizer, né? Então, eu posso pegar aqui o resultado da minha função com result. Agora que eu já tenho esse resultado armazenado, eu posso vir aqui e escrever o result na tela, certo? Executando aqui, veja que ele escreveu menos 60. Não preciso dar essa volta toda, eu posso simplesmente jogar a minha função aqui dentro e ela já vai retornar para mim, vai escrever na tela o resultado dessa operação ali, do retorno, né? Ali, menos 60. Então, nesse caso aqui é bem melhor eu retornar o valor e a pessoa pega esse valor e faz o que quiser com ela, do que eu sair escrevendo na tela para não poluir aqui o meu projeto, né? Se ele ficasse escrevendo, olha só, além de eu não conseguir trabalhar com valor, eu poderia até fazer isso aqui, ó, né? Eu posso fazer isso daqui, mas note só uma coisa, né? Se eu chamar essa função aqui várias vezes, dentro do meu programa, ele vai poluir a minha saída, tá? E isso não é interessante. Se eu quiser escrever na tela, existe um comando para isso, que é o comando de print. Então, se eu quiser fazer isso, eu faço de maneira decidida, né? E não porque é um efeito colateral da minha função. E se caso a gente quiser fazer mais de um retorno? Então, nós vamos ver agora funções com múltiplos retornos. O que seriam as funções com múltiplos retornos, né? Isso aqui, como o próprio nome já diz, ela vai retornar várias coisas. Então, eu tenho aqui uma função, né? Que eu chamei ela de muito retorno. Aqui ela faria um processamento, seja lá qual for a sua lógica. Está pedindo aqui para eu ativar a linha 3. Deixa eu ativar essa linha 3 aqui. Só vou comentar essas saídas aqui. Beleza. E olha só essa função, o que ela faz? Ela processa algumas coisas e retorna um A, depois retorna um set, depois retorna uma tabela, um booleano e esse escreva aqui, que é uma função, certo? Se eu quisesse pegar o retorno dessa variável, dessa função, é só eu fazer isso aqui, ó. R1, R2, R3, R4, R5, R6, poderia ser qualquer nome de variável aqui. Eu decidi chamar de R para ficar mais fácil de compreender. Então, olha só, eu tenho R1, que vai pegar o retorno 1 dela, que é o A, separa esse retorno por vírgula. Então, o R2 vai pegar o retorno, que é o 7, o R3 vai pegar a tabela, o R4 vai pegar o booleano, o R5 vai pegar a função escriva, e o R6, nesse caso, ele vai pegar o new, porque ela não retorna mais nada dali para frente. Então, executando esse código aqui, a gente vê que ela retorna tudo isso, né? O A, o set, uma tabela, depois o booleano true, depois uma função e depois o new, tá? Outra forma de eu pegar esse retorno aqui é por fazer desse jeito aqui. Eu posso colocar todo o retorno dessa função dentro de uma tabela. Então, eu abro uma tabela e aqui dentro eu coloco a minha função. Quando ela retornar, vai ser basicamente que ela estivesse fazendo isso aqui, ó. Ela não vai retornar isso tudo, é como se ela trocasse e fizesse isso daqui. Entendeu? De forma didática para você entender o que vai acontecer. Então, olha só, uma vez que eu tenho todos os meus valores, né, na tabela TRS, né, eu posso utilizar a função de pairs dentro do meu for loop e printar todas as chaves e os valores. Vou comentar essa linha aqui de cima e vamos ver a saída lá. Está dizendo que no índice 1 tem o A, no índice 2 tem o 7, no índice 3 tem a tabela, no índice 4 tem o booleano true
e no índice 5 tem a função, tá certo? Então, com isso, eu já consegui pegar o retorno da minha tabela. Agora, uma coisa interessante, para que a gente pega esses retornos? Para usar, né? Então, eu vou te mostrar um caso aqui de uso. Eu sei que o retorno número 5 dessa função esquisita minha aqui de muito retorno é uma função. E eu guardei aqui em cima R5 como retorno da função. Então, R5 é uma função, eu posso mostrar isso para vocês. Eu vou usar o comando print, vou usar o type de R2, de R5, melhor dizendo. Então, printando o tipo de R5, eu vou ter o seguinte, olha lá, função, certo? Se R5 é uma função, eu consigo usar ela, função R5. E eu sei que ela é uma cópia daquela minha função escreva, que por sua vez é uma cópia da função print. Então, se eu executar isso aqui, veja só, função R5, tá? Aqui embaixo, como eu peguei o retorno da função com TRS, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar o meu TRS, tá? TRS, na posição 5 e ver que tipo que é isso daí. Ele vai mostrar que é do tipo de função. Se o TRS na posição 5 é uma função, eu posso chamar essa função. Usando TRS no índice 5, é uma função, então eu chamo a função assim, certo? E eu boto, olá, pessoal. Como exemplo, ela escreveu, olá, pessoal. Então veja só que interessante, embora essa forma aqui fique um pouco esquisita, de chamar essa função, mas isso funciona porque a gente está retornando esse valor aqui. Então, tranquilo, né? Esse conteúdo, essas são as possibilidades que Lua aí nos fornece quanto à utilização de funções. A gente viu aí que dá para copiar a função, dá para declarar funções de pelo menos duas maneiras e dá para utilizar funções aproveitando aí desses múltiplos retornos. Até mesmo a gente consegue retornar uma outra função. Tudo isso a gente vai ver com um pouco mais de cuidado nas próximas aulas. Espero que tenha ficado entendido e vejo você então na próxima aula.